Bom. Nota de falecimento. É com pesar e um certo alívio que anunciamos o passamento, o falecimento, a morte prematura, sabemos bem se prematura, mas certamente trágica, do Partido Socialista Brasileiro, do Brasil, que, aliás, de socialista nunca teve nada, a não ser o meia hora que durou esse nome, Partido Socialista do Brasil, que logo virou o Partido Social Democrata Brasileiro, também conhecido como PSDB. Por um lado, há motivos para festejar. Por outro, é mais uma das tragédias que se abate sobre o Brasil nessas últimas semanas trágicas que estamos vivendo. As consequências mais terríveis são ecológicas. O extermínio de um bando de tucanos, esse animalzinho tão simpático, e um animal também, assim, com, não é bem um nariz, mas assim, nós, os portadores da altivez nasal, sempre tivemos, no mínimo, uma pitadinha de simpatia por esse animal que, de certa forma, é o símbolo do Brasil, um animal multicolorido, azul, essa cor cerúlea, amarelo, até uns risquinhos de verde, né? Cores antes sagradas, telúricas, nacionais. Cara, obviamente que você sabe do que eu estou falando, né? Estou falando do falecimento, do trágico, horroroso, vil, enterrado em cova rasa do PSDB. Já estava, nunca foi natimorto, né? Nunca foi natimorto, mas já estava assim num estado vegetativo fazia um tempo. E aí, no momento que esse partido se encerra aí de uma forma melancólica, trágica, né? Quase vil. É legal a gente recordar a história dele, né? É legal, nesse domingão, né? Você sabe que depois do golpe militar, que tem canalhas que ainda negam, diz que não houve, né? E que apoiam, em 1964, acabaram-se os partidos, surgiram à sombra do regime militar apenas dois partidos. A Arena, Aliança Renovadora Nacional, que de renovadora não tinha nada, onde se agruparam todos os canalhas civis, defensores da democracia, supostos defensores da democracia, não eram, né? E o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que virou um saco de gatos. Todo mundo que era contra o regime militar, e qualquer pessoa decente era, né, se agrupou no partido, que lutou o máximo possível, que teve uma importância grande no processo de redemocratização, que ganhou as eleições de lavada, umas eleições mequetrefe ali, né, municipais, acho que, não sei nem se teve estaduais, não me lembro, em 78, mas foi uma lavada. E o único gênio daquele regime, o Golbery Couto e Silva, mas não precisava ser gênio para perceber isso, entendeu que bipartidarismo era uma piada, naquele caso específico, porque agrupava todos os canalhas de um lado e todo mundo que não era canalha do outro, e tinha muita gente que não era canalha, inclusive semi-canalhas, prontos para virarem canalhas à medida em que isso fosse necessário, mas que naquela hora não dava. Então, decretou o pluripartidarismo, surgiram, então, a origem dessa história que hoje vai resultar aí. O Brasil parece que tem 6.829, 830, 831 partidos, 6.836 partidos, que aumentaram mais 5 enquanto eu falava, né? E aí surgiu o PMDB, né, Partido Movimento Democrático Brasileiro. Só que daí houve novas eleições, não para presidente, né, porque a emenda das diretas já não passou, houve eleições mequetrefe também, mas daí com certeza estaduais, municipais e tal, papapá, em 1985, não é? E a bancada do então PMDB passou a ter mais de 250 parlamentares. Só que a bancada do PDS, né, Partido Social Democrata, lá, que era a antiga Arena, com uma outra roupagem, igualmente conservadora e nojenta, diminuiu tinha quase 200, passou a ter 80. E mais de 100 desses se mudaram para o PMDB.
Aí a ala mais, digamos assim, progressista do PMDB, né, meio que liderada pelo Fernando Henrique Cardoso, né, percebeu que o PMDB tinha virado o centrão, né, e seria de fato a origem do centrão, disse, cara, não dá mais para ficar aqui. E aí, até porque o partido era dominado pelo tal Orestes Quercia, que as pessoas nem se lembram já que existiu. E assim, criou de início um lance que chamava MUP, eu acho que Movimento Unidade Progressista. Acho que era isso, movimento. Eu também não vou pesquisar, né, cara? Tô aqui falando assim, vamos se livrar logo, vamos varrer logo o PSDB. Era Movimento Unidade Progressista, que daí foi dando origem ao PSDB, que era para ser Partido Socialista do Brasil, não encaixou com esse nome, e daí virou o Partido da Social Democracia Brasileira. Surgiu o PMDB em torno do Fernando Henrique Cardoso, do Franco Montoro, do Mário Covas, do José Serra, que pronunciando esses nomes hoje, assim, parece que a gente está pronunciando o nome de 12 apóstolos, né, cara? Uns caras que, se comparados com essa coisa patética que vivemos hoje, assim, são, né, cara, os artífices de uma construção ou reconstrução do Brasil, que de fato foram, porque se sabe que o governo Sarney, em vez de ser o primeiro governo da nova república, foi o último governo da República Velha, né? Boa essa, hein? Boa essa. Pena que não é minha. E aí, o governo Sarney, que dura 5 anos, era para durar 4, acaba, e o Brasil elege o Fernando Collor é derrubado, assume o vice dele, que ninguém nem sabia quem era, o Itamar, que faz um bom governo de estabilidade política e econômica, na verdade, o gestor do Plano Real, embora, claro, que o FHC tenha visto, e aí o FHC é eleito nessa esteira, né, embora o Itamar não fosse do PSDB, né, era o vice do Collor, né, e se inicia no Brasil, que já tinha acontecido em São Paulo, o reinado do PSDB, que evidentemente teve seus problemas, mas especialmente se comparado com hoje, é uma benção, né? Uma benção. O Plano Real, estabilidade, papapá. O programa do PSDB sempre foi democracia social, liberalismo econômico, liberalismo político e econômico, já falei, e democracia cristã. Eu sempre apoiei por causa da democracia cristã. Eu sou um bom cristão, né? Eu sou um praticante diário e tal, da doutrina do Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ficou aqueles 2 anos no poder, né? E aí é um momento chave da história do Brasil, onde poderia ter havido no mínimo um flerte, um namoro, e eu gostaria até que tivessem transado, né? Nem que fosse em pé num canto, PSDB e PT. E isso não se concretizou muito por causa do radicalismo do PT. É importante lembrar, né, cara, que o PT chama hoje de Constituição Cidadã e se prende nessa Constituição de 88. O PT votou contra a Constituição, votou contra o Plano Real. Foi assim ferrenhamente adversário do Fernando Henrique Cardoso, que evidentemente precisava de uma oposição, mas não uma oposição doentia que nem a que o PT fez, porque o PT sempre teve um lado doente, né? O PT sempre teve um lado doente. Todo mundo que conhece bem sabe, né? E que não é petista, né? Ao contrário de mim, que sou petista fanático, é claro, mas faço aqui a minha meia-culpa, não é mesmo? E aí houve um momento, né, em que poderia ter havido essa união de interesses, até porque, né, você sabe, essa semana renasceu aquela foto famosa do Fernando Henrique Cardoso e do Lula panfletando juntos, né, panfleteiros em porta de fábrica. Então havia uma certa aproximação entre eles, até parece que numa eleição ali, né, o FH parecia que estava torcendo mais pro Lula, que aliás seria eleito, do que pro próprio José Serra, que era o candidato dele, né. Poderia ter havido essa aproximação, teria sido, na minha opinião, um grande avanço para o Brasil, entendeu? A ala mais progressista do PSDB e a ala menos estúpida do PT se aliarem, conseguirem afastar um pouco os extremistas de ambos os lados, né? Os bem conservadores do PSDB, que já estava começando a deixar que entrassem nas suas fileiras pessoas bem conservadoras, vindas mesmo do PSDB, do PDS, de tudo que é outro partido, do próprio PMDB, né? Renan Calheiros, que viraria quase dono dessa história toda, e a ala essa radical do PT que podia ir para o PSTU, né, para o PSTU, etc. e tal. E não houve isso.
houve o governo Lula, né? E aí o resto é história, você sabe, né? O primeiro mandato do Lula, na minha opinião, foi razoavelmente bom, de bom para bastante bom em algumas coisas, como os projetos sociais, a entrada de mais pessoas nas universidades, que aliás, nessa semana o cara resolveu botar o pá de cal nas universidades federais brasileiras. E aí o PSDB morreu, e o meu saco estourou. E eu não vou falar mais nada, 10 minutos, mais um péssimo domingo para você, numa sessão de péssimos domingos, de domingos nervosos que vão durar até o dia 30, quando daí saberemos se teremos mais domingos ou será uma eterna segunda-feira de ressaca. Então eu desejo uma segunda-feira de ressaca para você até o dia 30 e depois do dia 30 a gente fala. Mas as minhas malas para o Uruguai já estão prontas. Viva o Uruguai, que além de tudo é azul celeste, que nem de certa forma foi o falecido PSDB. Meus pêsames, PSDB, que morte em glória. Agora, cova rasa, também com uma mãozinha assim para fora, foi um final que ninguém esperava. Então a mãozinha da cova abana e eu te digo, tchau.